Graça e paz, queridos. Bom, nós estamos mais uma vez aqui juntos, para adorarmos e engrandecermos o nosso Deus. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, os nossos irmãos lá de Palmatória, que estão nos assistindo, os nossos irmãos lá de Poço do Antônio, que também está nos assistindo, os nossos irmãos de Ceará Mirim, que está junto conosco, adorando e engrandecendo nosso Deus. Juntos nós vamos prestar um culto de adoração ao nosso Deus. E eu quero convidar você que está aí agora chegando, para participar conosco desse culto. Quero convidar você para nós fazermos juntos uma leitura de um texto. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84, para nós fazermos a leitura desse texto. Então vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontram nos caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós confiamos no Senhor, queridos. E eu quero orar com você nessa noite. Vamos orar? Pai Santo e maravilhoso, esse tempo de louvor e adoração que nós vamos ter nesse momento, queremos tão somente, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor. O Senhor nos conhece, conhece o nosso íntimo, sabe do que nós precisamos nessa noite. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Deus, desde a abertura desse culto até o término, que Teu Espírito Santo esteja conduzindo tudo aquilo, ó Deus, que será dito, cada palavra, cada canção. Que o Senhor esteja, ó Deus, falando, movendo os corações, em nome de Jesus, porque o Senhor conhece e sabe cada família, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada jovem que tem participado desse culto nessa noite, que ele possa ser, ó Deus, tremendamente abençoado, que o Senhor possa falar de maneira grande ao seu coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Vamos adorar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que lindo salmo esse, o Salmo 84. Vamos continuar louvando ao Senhor com esse Salmo 84. Amém? Aleluia. Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal em
Assim como a corça anseia por água. Amém? Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti.
da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Posso ficar de pé diante da tua glória. Aleluia. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Para sempre. De novo. Vai. Aleluia. Glória a Deus. Rendei graças ao nosso Rei, pois seu amor
Eu posso imaginar ele chorando. Eu posso imaginar ele clamando, pedindo para o Pai que, se possível for, afaste de mim o cálice da dor. E até nesse momento ele se lembrou de mim e disse que iria até o fim. Olha lá, Jesus está sendo levado. Olha lá, Jesus, tão só e tão calado. Olha lá, Jesus vai ser crucificado. Olha lá, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, é maravilhoso. E até nesse momento ele se lembrou de mim e disse que iria até o fim. Olha lá, Jesus está sendo levado. Olha lá, Jesus, tão só e tão calado. Olha lá, Jesus vai ser crucificado. Olha lá, Jesus. Mas um dia, face a face, eu verei o Rei Jesus, com seu rosto iluminando, sem as marcas lá da cruz, vindo de braços abertos, me abraçando com amor, eu sorrindo e dizendo: a sua morte me salvou. E olha lá, Jesus, eu sei meus pecados. E olha lá, Jesus, para sempre exaltado. E olha lá, Jesus, para sempre adorado. E olha lá, Jesus. E até nesse momento ele se lembrou de mim e disse que iria até o fim. Olha lá, Jesus, e eu sem meus pecados. Olha lá, Jesus, para sempre exaltado. E olha lá, Jesus, para sempre adorado. Olha lá, Jesus. Olha lá, Jesus, e eu sem meus pecados. Olha lá, Jesus, para sempre exaltado. E olha lá, Jesus, para sempre adorado. E olha lá, Jesus, olha lá, Jesus, Jesus, Jesus. Olha lá, Jesus. Olha lá, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tu és o nosso Deus, nossa esperança. Tu és a nossa força, aleluia. Tu és meu Deus, a minha força, a minha
compartilhar com vocês uma palavra. Quero ler o texto que está lá em Juízes, capítulo 6. Quero ler 2 versículos, tá? Versículo 11 e o versículo 12. A palavra diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Amém. Só esses 2 versículos nós vamos ler por enquanto. Vamos orar? Pai santo e maravilhoso, eu quero louvar o teu nome por a palavra que tem sido lida nessa noite, e que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que o Senhor possa, Deus, falar ao coração da tua igreja, ou continuar falando ao coração da tua igreja. Eu sei que o Senhor já tem ministrado ao coração do seu povo, através de tudo aquilo que já ouvimos nessa noite, através das canções que foram ministradas. Peço que o Senhor continue o teu mover e o teu agir também, ó Deus, nesse momento, da qual a sua palavra, ó Deus, tem sido pregoada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Olha, para esse texto, a gente percebe que o povo de Israel, eles já estavam na terra prometida. Essa já era a terra da qual Deus disse que manava leite e mel. Mas nós não vemos o povo desfrutando, né, do leite e do mel. Muito pelo contrário, nós vamos ver um povo que está ainda sendo oprimido pelos inimigos, né? Um povo que estava sendo perseguido pelos inimigos. Um povo que tudo que plantava, né, não conseguia colher. Né? Um povo que tinha os seus animais levados. Um povo que, quando o exército subia, né, dos midianitas e dos demais inimigos, eles dizem que eram como gafanhotos na terra, levavam tudo. Então a gente vê um povo que, mesmo estando na terra prometida, que era para estar desfrutando das bênçãos do Senhor, está morando em cavernas, né? Em buracos feitos nas rochas, para poder se esconder, né? Se proteger dos seus inimigos. Então, os filhos de Israel, lá no versículo 1 do capítulo 6, o texto vai dizer que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E por fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, é que eles estavam nessa condição, né? O texto vai dizer que por isso, por essa causa, porque eles haviam feito o que era mal perante os olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, lei da causa e efeito. Então nós vemos aqui uma desobediência do povo, né? Um não cumprimento da palavra e da ordenança do Senhor, causou então, né, esse problema da qual eles estavam passando, né, por causa da sua desobediência à palavra do Senhor. Então o povo de Israel, eles estavam na terra prometida, mas não estavam desfrutando daquilo que a terra poderia lhes dar. E quando eu estava olhando para essa história, eu achei bastante interessante, porque mesmo quando há um sofrimento, né, mesmo quando você vê o povo de Israel sofrendo, mesmo por causa da sua própria desobediência, né, Deus estava ali querendo corrigir aquele povo, porque o intuito de Deus é sempre esse, é corrigir, é trazer novamente o povo para uma direção, para um caminho. Ele sempre busca isso, é corrigir o povo, é colocar o povo de volta no caminho. Então, por isso ele permite que os medianitas subjugassem o povo por 7 anos. Então, quando isso acontece, nós vamos ver que o povo, por causa desse sofrimento, o povo passa a clamar ao Senhor, a pedir para que o Senhor os visitasse, né, a pedir para que o Senhor os ajudasse. E a Bíblia diz que quando aquele povo começa então a clamar ao Senhor, o Senhor envia-lhes um profeta. E esse profeta, ele traz à memória o porquê que aquele povo estava sofrendo. É interessante, irmãos, a gente perceber isso, né? A causa do sofrimento do povo, né? Por causa do sofrimento, o povo começa a clamar ao Senhor e a dizer: por que, Senhor? Por que nós estamos passando por isso, né?
E o Senhor então traz a memória, olha, vocês estão passando por isso, levanta um homem de Deus e diz, olha, vocês estão enfrentando isso por causa que vocês abandonaram aquilo a qual o Senhor havia falado. Vocês se envolveram com deuses estranhos, vocês levantaram altar a Baal, vocês estão cultuando, né, a outros deuses, e por causa disso o Senhor se desagradou de vocês. Por causa disso o Senhor tem entregue vocês nas mãos dos midianitas, né? Mas vocês precisam lembrar de onde o Senhor os tirou, de como o Senhor foi com vocês no deserto, né? No Mar Vermelho, e é interessante que ele começa a lembrar dos feitos do Senhor na vida do povo. É gostoso a gente fazer essa leitura e a gente ter essa visão, né, de Deus despertando o povo para isso, Deus alertando o povo por aquilo que eles estavam passando e mostrando para eles, olha, eu já fui assim na vida de vocês, eu já fiz isso na vida de vocês, e olha onde vocês estão hoje. E por causa disso, nós lemos o versículo 11 e o versículo 12, aonde um anjo do Senhor veio então e assentou-se no carvalho que estava em Ofra e se apresenta a Gideão. E no versículo 12 ele vai dizer então, o Senhor está com você, homem valente. Eu gosto, irmãos, de perceber e de ver que o Senhor sempre levanta os seus. Ele sempre levanta homens e mulheres para trazer um renovo, um conserto. Deus está sempre buscando verdadeiros adoradores. É o que diz a sua palavra, né? Que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus então levanta Gideão para poder libertar o povo, para poder tirar o povo desse período que o povo estava vivendo. Então Deus levanta Gideão. E eu quero destacar algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto, a partir do versículo 11, porque nós vamos ver aqui que Deus então fala com Gideão e levanta Gideão, né, como um homem valente para lutar contra os inimigos que se levantavam contra Israel. O povo clama a Deus, Deus levanta o seu profeta, anuncia para o povo os feitos do Senhor, traz a memória e agora então desperta Gideão, dizendo para ele, olha, você é homem valente. A primeira coisa que eu vejo é que Deus valoriza você e não as crises que você está enfrentando. Deus valoriza você. Olha que interessante. No versículo de número 12, ele vai dizer assim, o Senhor está com você, homem valente. O anjo do Senhor falando com Gideão, o Senhor está com você, homem valente. No versículo de número 13, Gideão responde, meu Senhor, se o Senhor, Deus está conosco, por que acontece tudo isso? Você percebe que o anjo do Senhor, ele valoriza Gideão e diz assim para Gideão, né? O Senhor está com você, homem valente. E Gideão, então, na sua resposta, ele diz, meu Senhor, se o Senhor realmente estivesse conosco, nós não estaríamos sofrendo o que estamos sofrendo. Se o Senhor realmente estivesse conosco, nós não teríamos que colocar o trigo aqui no lagar para secar, preparar o trigo aqui no lagar. Porque eu não sei se você percebeu, mas na leitura do texto, lagar não era lugar de preparação de trigo. Lagar era lugar de você pisar uva. Mas por que Gideão estava fazendo isso? O texto vai dizer, ele é muito claro, diz que Gideão estava fazendo escondido, para que ele pudesse então antecipadamente guardar a sua colheita, para que quando os inimigos viessem, ele tivesse alimento para a família. Então ele estava ali trabalhando, se esforçando, e é por isso que o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão, na resposta dele para o anjo, ele começa a se lamentar. Ele diz, se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos nessa situação. Se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos passando por tudo isso que nós estamos passando. Havia dúvida, havia sentimento de abandono, havia sentimento de rejeição na fala de Gideão. Como se, olha, Deus nos abandonou, Deus não tem olhado para nós, nós temos sofrido. Mas o Senhor, conhecendo o íntimo dele,
E mesmo depois das declarações de Gideão no versículo 13, ainda assim no versículo 14, olha o que o Senhor vai falar. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livra Israel das mãos dos midianitas. Olha que interessante, irmãos. Enquanto Gideão está se lamentando, reclamando, murmurando, olhando para a crise da qual ele estava enfrentando, Deus estava valorizando ele, o indivíduo. Deus estava valorizando o indivíduo, olhando para ele, dizendo assim: olha, você é homem valente. Vai nessa força que você tem e livra o povo de Israel das mãos dos midianitas. Olha que interessante, queridos. Quantas vezes nós estamos assim, como Gideão, olhando para as crises, olhando para a situação à nossa volta, olhando para aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, e nós nos desesperamos, e nós nos lamentamos, e nós achamos que o Senhor se esqueceu de nós. Nós achamos que o Senhor nos abandonou, nós achamos que o Senhor não tem olhado para nós, e nós murmuramos e lamentamos. Mas o Senhor, Ele sempre valoriza a mim e a você, e não a crise que nós estamos passando. Porque você já pensou se o Senhor olhasse para a murmuração de Gideão, e o anjo falasse: olha, rapaz, é verdade, é verdade. O Senhor não está com você mesmo, porque olha quanto sofrimento. Tudo que você planta, sobe os inimigos e roubam, os gados, e vocês têm que se recolher em cavernas. Já pensou se ele passasse a mão na cabeça de Gideão e concordasse com ele e tudo mais? Mas não era isso que ele fez. Ele valoriza, ele olha o esforço de Gideão, ele diz assim: há um potencial nesse homem. Ele é valente, esse homem é valoroso, esse homem vai livrar o meu povo das mãos dos midianitas. Então no versículo 14 nós vamos ver isso. No versículo 15, mais uma vez, nós vamos ver o lamento de Gideão. No versículo de número 15, Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mais uma vez Gideão, ele começa a olhar para a condição dele. Ele começa a olhar para a estrutura dele. Eu sou o menor, aquele senso de inferioridade. Sabe quando você começa: eu sou o menor, eu sou o pequenininho, eu não consigo, eu não posso. Sabe esse sentimento que a gente muitas vezes abraça ele e começa a nos achar coitadinhos e coitadinhos e coitadinhos? Mas o Senhor, Ele vai olhar para nós. Mais uma vez, no versículo de número 16, o Senhor, Ele diz: eu estou ao seu lado, e você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Ali o Gideão percebe que o Senhor estava falando com ele. E ele temeu por isso. Mas o Senhor estava trabalhando em Gideão esse potencial que ele tinha. Mas naquele momento da vida dele, ele estava com esse sentimento de inferioridade, que esse sentimento de abandono, que esse sentimento de que ele não podia fazer nada. Quantas vezes nós estamos assim, queridos? Quantas vezes nós temos esse sentimento que nós não podemos, que nós somos pequenos, que nós não vamos conseguir, que nós não podemos fazer? Quantas vezes nós temos esse sentimento de que Deus não está olhando para nós, e nós sofremos, e muitas vezes nós nos pegamos murmurando e reclamando? Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele não vai valorizar as suas crises, mas Ele vai valorizar você. O Senhor vai olhar para você e Ele vai valorizar você. Ele está chamando você para algo que Ele quer realizar na sua vida, algo que Ele quer levar você a fazer, algo que você tem desistido, algo que você tem encostado, algo que você tem colocado de lado, mas o Senhor está olhando para você dizendo assim: olha, homem valente, eu não olho para você como você se olha, eu vejo algo mais em você. Eu consigo enxergar em você um potencial que você
não enxerga mais, mas eu consigo enxergar esse potencial em você. Então que nessa noite, querido, você possa olhar para você e entender que o Senhor não valoriza esse sentimento que você está tendo aí. Esse sentimento de querer parar, de querer desistir, esse sentimento de querer, né, abandonar tudo, de querer largar tudo. Muito pelo contrário, o Senhor conhece o seu potencial. E o Senhor continua trabalhando e investindo na sua vida, lembrando você da onde Ele tirou você. Olha que aqui o Senhor levanta um profeta para dizer para o povo, olha, lembra do que eu fiz na vida de vocês? Lembra que eu tirei vocês? Lembra que eu agi na vida de vocês? Lembra que eu fui com vocês nessas situações, nessas circunstâncias? É assim que o Senhor faz. O Senhor levanta profetas, o Senhor nos coloca às vezes a ouvir uma palavra para nós sermos ministrados, para que nós possamos parar de pensar como coitadinhos e nós passarmos a olhar, não como galinha que fica olhando para baixo e ciscando o chão, mas olhando como águia, olhando para cima, olhando, né, para frente, para aquilo que o Senhor tem para nós na frente. Então que nessa noite, querido, você possa entender essa palavra. O Senhor está convidando você, porque Ele quer fazer algo, completar aquilo que Ele já começou na sua vida e que você tem aberto mão, que você tem esquecido, que você tem colocado de lado, mas o Senhor vem lembrar você nessa noite, olha, eu não estou valorizando a crise que você está enfrentando. Você está em crise sim, mas é porque você tem perdido a direção. Você está em crise sim, mas é porque você tem saído dos trilhos. Você precisa voltar para os trilhos. E uma coisa interessante que eu vou destacar também, que nós vamos ver no versículo de número 25, Deus dá uma instrução para Gideão. Nós não podemos servir a dois senhores, queridos. E Deus dá uma instrução para Gideão e fala, Gideão, agora você vai na casa do seu pai. E você vai destruir o altar que está levantado para Baal lá. E a Bíblia diz que Gideão fez isso. Ele não fez durante o dia, porque ele temeu o povo. Mas ele pegou os homens que trabalhavam com ele e foi para lá à noite. E ele destruiu o altar de Baal, da qual o povo adorava, né? O pai dele havia construído esse altar. E ele constrói um altar para Deus lá. E a partir dali, irmãos, você vai ver o que Deus começa a fazer na vida de Gideão. É interessante, queridos, porque nós precisamos quebrar das nossas vidas hábitos do passado. Hábitos que nos faz viver, né, um círculo vicioso que nos consome. São deuses que nós vamos servindo, né, de forma inconsciente, mas nós vamos servindo a esses deuses de forma inconsciente, que quando pensam que não, nós estamos invertendo, nós estamos mudando a polaridade daquilo que nós tínhamos que fazer. Nós não estamos mais servindo a Deus, nós não estamos mais buscando viver uma vida de santidade, mas nós estamos nos misturando, porque nós estamos permitindo, né, se deixa permitir ser influenciado por todo e qualquer vento de doutrina. Então, quantas vezes nós estamos guardando ídolos? Temos lá um ídolo guardado. E quando eu falo de ídolos, irmãos, não estou falando só de ídolos, de imagens de escultura, não. Mas muitas vezes nós ainda temos algumas imagens que nós guardamos. Imagens que nós guardamos. Éramos adoradores de imagens de escultura, nos convertemos ao Senhor e continuamos com essas imagens ainda guardadas num altar lá que, mas é tão bonitinha, eu gosto tanto de olhar para elas de vez em quando. Mas nós vivemos o novo, nós estamos no Senhor. Isso é passado, irmãos. O passado precisa ser deixado lá no passado. Então nós precisamos nos desfazer dessas coisas, abandonar essas coisas. Uma coisa é quando nós fazemos inconscientemente. Outra coisa é quando nós passamos a ter conhecimento daquilo. Eu lembro de um testemunho
que um pastor amigo compartilha de uma vez que ele foi numa residência para falar do amor de Jesus, e quando ele entrou naquela casa, a mulher, uma senhora que adorava imagem de escultura, e a casa dela era cheia de imagem de escultura. E uma vez eles falando sobre a palavra, e na palavra eles mostraram para aquela senhora que a Bíblia condenava isso. Eles pegaram a Bíblia dela mesma e disseram: olha, senhora, a Bíblia condena, o Senhor condena isso aqui. Isso é adoração a outros deuses. Imagem de escultura. E eles mostraram na Bíblia para ela. E quando ela passou a entender aquilo, diz que ela juntou todas aquelas imagens, colocou num saco e falou: filho, você pode levar isso aqui? Você pode levar isso embora? Você pode dar um fim nisso para mim? É gostoso quando você fala para as pessoas acerca de uma realidade da qual a Bíblia nos ensina, e essa pessoa passa a ter um entendimento daquilo. É gostoso você ver uma transformação acontecendo na vida de alguém, uma mudança, e a pessoa deixa de adorar deuses estranhos para adorar um único Deus, o Deus verdadeiro, que criou os céus, a terra e tudo que nós conhecemos. O Deus que enviou seu Filho Jesus e que morreu naquele madeiro por nós, e que depois do terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra do Pai e vai voltar para buscar a sua igreja. Então é gostoso a gente ver as pessoas sendo libertas por conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós não podemos ser libertos sem conhecer a verdade. Então nós não podemos servir a dois senhores. No dia seguinte, quando os homens se levantaram e eles viram que o altar havia sido destruído, bateram na porta da casa do pai de Gideão e disseram assim: olha, fiquei sabendo que foi o seu filho que quebrou e que destruiu o altar. Traz ele para cá, para que seja apedrejado, seja morto. Então o pai de Gideão diz assim: olha, pede para Baal. Se Baal é tão poderoso assim, pede para que Baal vingue. Então Jerubaal, que é Gideão, a partir do versículo 1 do capítulo 7, porque ele havia destruído o altar de Baal, Baal o vingará. Mas então, queridos, quantas vezes nós estamos assim, preso a essas coisas do passado, preso. Ídolos pode ser programas de televisão que nós idolatramos, programas de internet hoje. Isso tem roubado o tempo nosso da leitura da palavra, da oração, da meditação. Então tudo isso pode ser deuses estranhos que têm entrado nas nossas vidas, nos nossos lares, para assolar, para atrapalhar a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso crescimento espiritual. E muitas vezes, irmãos, nós temos cedido a isso. E o que o Senhor está dizendo para nós: olha, vocês precisam rever os seus conceitos. Vocês precisam acabar com isso. Vocês precisam destruir esses altares. Vocês têm clamado a mim, vocês querem libertação, vocês querem se ver livres dos inimigos que têm assolado vocês. Mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam voltar para os trilhos. Vocês precisam voltar à adoração ao único Deus verdadeiro. Então isso fica uma lição para nós. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a esse mundo. Irmãos, nós precisamos escolher, precisamos sair de cima do muro. E quantas vezes nós estamos em cima do muro, buscando ao Senhor, mas ao mesmo tempo querendo satisfazer os desejos da nossa carne? Nós não podemos. Muito pelo contrário, subjugar a nossa carne, buscar a presença do Senhor, porque quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, mais o nosso espírito vai estar fortalecido. Se nós darmos lugar aos desejos da nossa carne, irmãos, o convite para nós é que nós viemos a romper com tudo isso. O convite para Gideão era esse: olha, rompa com tudo isso. Rompa com os deuses estranhos. E siga as minhas instruções e você vai ver. Eu vou te dar vitória sobre os medianitas, sobre os inimigos que têm se levantado contra você. E contra todo o povo. Então nós vamos ver isso aqui. Então nós precisamos entender que o Senhor nos quer livres.
livres para vivermos o melhor de Deus nessa terra, irmãos. O melhor de Deus nessa terra. A terceira lição que eu quero deixar para os irmãos é no versículo 1 do capítulo 7, diz assim, ó: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos medianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. A terceira lição que eu quero deixar para os irmãos aqui é que nós precisamos esperar a direção do Senhor. Queridos, uma vez que eu entendo que o Senhor não valoriza, né, as minhas crises, mas Ele olha para mim e Ele valoriza a minha pessoa. Uma vez que eu entendo que eu preciso servir somente a Deus, que eu não posso servir a dois senhores, que eu preciso tomar uma postura na minha vida, assim como Gideão decidiu fazer, destruiu o altar de Baal, levantou, edificou um altar a Deus e reuniu um povo. Quando a gente vê aqui no capítulo 7, versículo 1, nós tínhamos aqui um número expressivo de 22 mil homens que já estava seguindo a Gideão. Nessa altura, irmãos, Gideão já havia conseguido levantar 22 mil homens para lutar com ele contra os medianitas. Mas aí o que nós precisamos entender é o seguinte: nós não podemos seguir os nossos pensamentos, nós não podemos ir por aquilo que nós achamos ou pensamos, mas nós precisamos esperar o direcionamento do Senhor. E foi isso que Gideão fez. O que o Senhor estava dizendo para Gideão aqui era mais ou menos assim: olha, não é do seu jeito, é do meu. As coisas não vão acontecer do seu jeito, mas do meu jeito. Esse número de pessoas que estão com você é muita gente. É muita gente. Eu quero que você escreva uma placa aí e coloque assim nessa placa: quem estiver assustado e com medo, pode voltar para casa. Eu fico imaginando Gideão andando no meio do povo, dizendo: olha, os medrosos e os covardes, voltem. Os medrosos e os covardes, voltem. Irmãos, a Bíblia diz que ficou 10 mil homens, 12 mil homens voltaram para casa. E o Senhor diz assim: olha, ainda tem muita gente com você, Gideão. Se eu permitir que todo esse povo vá com você, para que você lute contra os medianitas, a nação de Israel vai achar que eles fizeram por força do seu próprio braço. E eu quero mostrar para eles que, mais uma vez, eu, como Deus de Israel, estou livrando, estou agindo a favor do meu povo. Manda esse povo ir para o ribeiro para beber água. E quando chegar lá, eu vou direcionar a você como você vai fazer. E aí diz que o povo chegou para tomar água. E diz que todos aqueles que desciam a boca na água, né, que abaixava para tomar água, lambendo a água, o Senhor pediu para que voltasse. Então, 9.700 homens voltaram para casa. Porque somente 300 homens ajoelharam, pegaram a água com a mão e bebiam a água, atento com aquilo que estava acontecendo à sua volta. E o Senhor falou para Gideão: é com esses 300 homens, é com esses 300 valentes assim como você, é que nós vamos vencer o exército dos medianitas. Então, queridos, eu quero dizer para você que as coisas não acontecem do meu jeito nem do seu jeito. Talvez você esteja traçando, programando, criando, você está formulando na sua cabeça mecanismo, metodologia de como o Senhor vai fazer, de como o Senhor vai agir, porque vai vir um anjo assim, ele vai descer numa nuvem, as coisas vão acontecer dessa maneira. E eu quero dizer para você que não é assim que funciona. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. E o que nós precisamos é estar na dispensação do Senhor. Entenda isso na minha e na sua vida. Esteja descansando no Senhor. Você tem que aprender que o Senhor valoriza você. Segundo, que você não pode adorar dois senhores. Adore a Deus. Busque a sua face, a sua presença. Terceiro lugar, que você não esteja buscando você fazer do seu jeito e com a sua força, mas espere a direção do Senhor. Dos 22 mil homens que Gideão tinha, queridos, levantado, reunido, sobraram 300. E com esses 300 homens, o Senhor dá vitória ao seu povo.
Uma coisa que nós precisamos entender é que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que se a nossa confiança está no Senhor, se nós entendermos isso, esperarmos nele, confiarmos nele, buscarmos a sua presença, o Senhor ele vai agir a nosso favor. Ele é especialista em milagres, queridos. Talvez nesse tempo que você esteja passando hoje, esse tempo que nós vivemos, estamos nos preparando aí para a retomada dos cultos presenciais. E nós sabemos da dificuldade, nós sabemos de todo um protocolo que precisa ser feito para que nós possamos retomar os nossos cultos presenciais. Mas se eu não entender que Deus está no controle de tudo isso, eu vou me desesperar. Se eu não entender que Deus está agindo no meio de todas essas coisas, nós temos visto isso na nossa comunidade, na nossa igreja, o agir de Deus, a soberania de Deus, a provisão de Deus, o sustento de Deus. Então, irmãos, creia nisso. Pare de olhar à sua volta, pare de olhar para as dificuldades que você tem enfrentado, pare de olhar para os problemas que estão à sua volta, se concentre na pessoa do Senhor, se concentre na pessoa do Espírito Santo que tem conduzido você, se concentre na palavra de Deus, na meditação dessa palavra, se concentre em buscar conhecimento, se concentre em ouvir a voz de Deus, nitidamente, com clareza. Gideão estava atento com tudo aquilo que Deus estava falando e fazendo. E por isso Deus deu vitória para ele. Eu tenho certeza disso, irmãos. Se Gideão não estivesse seguido tudo aquilo conforme o Senhor estava colocando para ele, ele não teria conseguido a vitória sobre os midianitas e sobre os inimigos que se levantaram contra. Mas pelo fato de Gideão ter dado ouvido à voz do Senhor, e ter seguido os passos da qual o Senhor conduziu ele. E diz, você precisa se voltar para mim. E é isso que nós precisamos fazer, nos voltar para o Senhor. Nós estamos longe do Senhor, queridos. Nós estamos distante do Senhor. Nós estamos muito distante. Nós temos brincado de ser crentes. Nós temos brincado de ser cristãos. Nós temos olhado para muitas coisas. Nós temos nos iludido com muitas coisas, mas o convite do Senhor é muito claro para nós. Nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos agir com a nossa força e do nosso jeito. Nós precisamos buscar o direcionamento do Senhor, e que se nós fizermos isso, o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar o melhor dessa terra, irmãos. Muitas vezes todo o nosso sofrimento que nós estamos passando é porque nós saímos dos trilhos e nós precisamos voltar para os trilhos. Desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, o que nós vemos é o Senhor trazendo o povo de volta. O povo se volta para o Senhor, daqui a pouco o povo se perde novamente. E nós temos visto isso nos nossos dias. Quantos irmãos nós temos visto se perdendo nos nossos dias, irmãos? Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas longe da presença do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, queridos. Que nós possamos buscar estar no centro da vontade do Senhor. Que nós possamos ter um coração desprendido, um coração submisso, desejoso de receber mais de Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa continuar, movendo o seu coração, que você possa voltar para Ele. Você que está longe da casa, você que está distante da palavra do Senhor, está envolvido com a igreja de Cristo, mas está longe do Cristo, da igreja. Que você possa voltar para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo gostoso. Obrigado por essa palavra, Pai. Confesso que o Senhor tem falado muito ao meu coração, ministrado na minha vida. Que o Senhor esteja falando também ao coração da tua igreja, despertando cada um de nós, Pai, que temos ouvido essa palavra, a nós não nos amoldarmos a esse mundo, mas aquilo que Paulo vai falar em Romanos, despertar, uma mente renovada, que o Senhor possa trazer esse renovo para nós, que nós possamos realmente, Pai, estar buscando
as coisas do alto, que nós possamos estar buscando as coisas do céu e não nos prendendo às coisas da terra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos direcionando em todas as coisas. O que nós queremos é estar no centro da Tua vontade. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Queridos, nós vamos estar encerrando. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Próxima semana nós vamos estar juntos, com todo o protocolo, mas nós já vamos estar nos reunindo presencialmente a partir dos domingos. Quero lembrar os irmãos que nós vamos estar gravando os nossos cultos e continuar postando na plataforma para que você possa estar assistindo. Nesse primeiro momento nós vamos ter um número reduzido de pessoas assistindo as programações presenciais. E nós vamos estar vendo como nós vamos fazer isso, mas nos próximos dias você vai estar sendo informado de como isso vai acontecer, tá bom? Então vamos orar para nós finalizarmos. Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo. Continua conosco, ó Deus, falando, ministrando aos nossos corações, Pai, no decorrer dessa semana, que possamos ruminar essa palavra da qual o Senhor tem nos dado. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, ó Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Estamos encerrados em nome de Jesus.